Olá, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos continuar hoje o nosso estudo da Instrução Geral do Missal Romano. Então, no último vídeo nós falamos sobre o ato penitencial e o Kyrie. Então, para a gente fechar, essa parte, continuarmos a nossa missa parte por parte, então, como sabemos que estamos no caminho certo? Seja para esse ou para outras orações, seguindo a oração da igreja, seguindo o que está na instrução ou o que está nesse livrinho que tem todas as orações. Então ali você sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. Então no caso do ato, por exemplo, Bruno, então eu não posso cantar aqueles outros assim, por exemplo, Cristo tem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos o teu povo. Então, esse é um canto que era bem cantado, durante um tempo. E nós não podemos usar esse canto. Por quê? Porque não segue a oração da igreja, né? E assim, e assim por diante. Tem outros cantos, por exemplo, mais recentes, que são bem utilizados. O pessoal gosta muito, mas infelizmente não podemos usar. Por quê? Não segue a oração da igreja. Vou dar um exemplo. No JMJ aqui no Brasil foi composto um ato penitencial que hoje nós sabemos que não podemos cantar, porque não está correta a oração, que é aquele Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie. Ué, parece que tá certo, né? Mas por que a gente não pode cantar? Porque o texto correto é Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. E a música não fala o tem de piedade de nós. Arrependidos, e lá ela já entra no Kyrie. Então falta um pedaço da oração. Então por isso, inclusive, a Samara Marques, procurem lá nas redes sociais, sigam. Quando ela compôs, ela não tinha conhecimento. E o que acontece com muitos desses compositores? Não tem uma formação adequada, mas têm boa vontade e querem compor. E acabam compondo cantos que depois percebem que não serve para Santa Missa, porque não está com o texto correto, o texto que deveria ter. Então, na dúvida, consulte os livros, veja se o texto que você quer cantar está correto. Tem outro exemplo, pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Senhor, Senhor, piedade. Também eu não posso cantar. Ele pode me servir para um outro momento, para um retiro. Vamos meditar, a misericórdia do Senhor e vamos cantar esse canto num retiro, ótimo, vai funcionar. Mas na Santa Missa não, porque na Santa Missa nós oramos com a igreja, nós não estamos fazendo sozinho. Isso é muito importante. A missa não é um momento da sua comunidade. A missa é a oração da igreja. E a igreja ora junta a mesma oração. Então, por isso, nós não podemos. E os livros dizem isso. Esses livros, eles têm força de lei para nós, na missa. Então, nós devemos seguir. E hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre o Glória. O Glória é um dos hinos mais antigos da igreja. Vocês sabem que os cristãos, durante muito tempo, foram perseguidos, Então, o Glória, os primeiros registros desse texto, ele vem lá pelo ano 400. E é muito comum que se tem o registro, se está escrito, é porque já era praticado. Então, primeiro veio muito tempo sendo praticado, Imagina, no meio da perseguição e tudo mais, então não existiam documentos para aquilo. Então, a gente entende que provavelmente as primeiras comunidades já cantavam esse hino, o que é o Glória. E depois ele passa a integrar mesmo a missa lá pelo ano 400. O que acontece é que ele era usado, ele nasceu por inspiração
do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o começo, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, vai ser o anúncio dos anjos aos pastores, né? Então, ele tem esse começo que tem uma característica bem natalina. E daí ele foi introduzido, né, durante as missas de Natal, e depois os santos padres perceberam que, na verdade, nós deveríamos cantá-lo em todos os domingos festivos, né? Os domingos, na verdade, as outras datas festivas também. E assim foi feito. Então é muito importante que a gente não troque a letra do Glória. Aqui, o número 53 da instrução vai dizer que é um hino antiguíssimo, onde nós glorificamos e suplicamos a Deus e ao Cordeiro. O texto desse hino não pode ser substituído por outro. Então o que acontece? Aqui no Brasil houve uma grande confusão durante muito tempo, que foi introduzido uma outra letra, porque essa letra realmente ela não é difícil, não é fácil de fazer música para ela. Ela é uma letra difícil, tá? Então a oração tem uma letra difícil. Então é difícil também colocar uma música nela, né? Não é por isso que não é bonita, não é por isso que nós não devemos fazer, nós devemos sim, né? É uma oração lindíssima e é uma oração do começo da igreja. Então nós devemos fazer do jeito que ela é. Mas houve essa confusão que foi feita, onde alguém fez uma letra que não sabe se ao certo, se tinha o objetivo de substituir ou não. O fato é que, como não havia instrução, as pessoas pegaram e foram usando nas missas, né? E virou o Glória da CNBB. Por que o pessoal fala Glória da CNBB? Aquela outra letra famosa, né, que a gente muitas vezes cantava nas nossas missas, e ainda tem lugar que canta essa Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Por que as pessoas cantavam isso e disseram, glória da CNBB? É porque essa música estava num inário da CNBB. Mas não é porque está lá que nós temos que usar na missa. Não é porque nós temos um inário, um livro de canto, que todas as músicas lá têm que ser usadas na missa. Em primeiro lugar, vem os documentos. E daí nós temos que saber interpretar. Então o documento está falando, a letra não pode ser alterada. Opa, então se não pode ser alterada, eu só posso usar músicas que tenham a letra correta. E as que não tiver a letra correta? Eu posso usar em outros momentos, no retiro, eu posso usar para outras coisas da fé, mas a missa não. A missa é a oração da igreja. Então, nós temos que orar com a igreja aquilo que a igreja preparou para nós. E daí, como se canta o Glória? Então, o Glória, ele pode ser cantado pelo sacerdote. Então, imagina que na pandemia nós tivemos missa que era presidida ali só pelo padre, então, em uma pequena quantidade de pessoas. Então pode ser cantado pelo padre, pode ser cantado pelo grupo de cantores, apenas, pode ser cantado por toda a assembleia. Na verdade, essa é a forma mais comum de fazer, e ela pode ser cantada também intercalado. Então pode ser uma estrofe, a equipe dos músicos canta, a outra assembleia canta, e assim por diante, né, se alternando. Eu queria dizer uma coisa muito importante, né, que é o seguinte, o Glória, ele vem antes das leituras. Em um outro vídeo eu já disse, tudo que vem antes das leituras é preparação para elas. Então nós temos que tomar cuidado com a agitação no Glória, né? Eu já postei aqui um vídeo, tem um Glória muito conhecido, com a letra correta, mas com a melodia que não está no lugar certo, que é o Glória da Helena Ribeiro. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado, Senhor Deus. Então você percebe que ele tem uma agitação. Inclusive, por que ele não é litúrgico? Porque a música, para usar na liturgia, ela tem que ser a música santa, inspirada nas coisas santas.
E essa música, né, a melodia dela, ou seja, a música junto com a letra, ela foi inspirada na Legião Urbana, né, que não é de igreja. Então, já não está muito certo por aí. E o outro ponto é, cantá-la desse jeito nos traz uma agitação. Essa agitação não vai favorecer a meditação da palavra de Deus depois, que vai vir logo na sequência. Né? Então, o que acontece? Às vezes tem uma distorção, as pessoas falam, mas dá glória a Deus, tem que ser animado, dá glória a Deus, como que é glorificar a Deus? Então, é exaltar a Deus, então tem que ser, nossa, uma explosão, uma coisa assim. Pelo contrário, na verdade isso é uma distorção. Dar glória a Deus é, em primeiro lugar, um estado de espírito. O nosso espírito tem que se colocar nessa posição de glorificar a Deus. Então, em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus com o nosso sentimento. Então, nós temos que estar predispostos a isso. Então, nós podemos dar glória a Deus no nosso particular, não na missa, mas no nosso particular, em silêncio. Nós podemos glorificar a Deus em silêncio. Nós podemos glorificar a Deus, por exemplo, numa adoração ao Santíssimo, em silêncio, de joelho, e olhando. Por quê? Porque a nossa postura, o nosso coração está voltado a dar glória a Deus. Entendeu? Então, não tem que levantar os braços, tem que fazer o algazarra. Não tem. Tem momento para isso, né? Num retiro, num grupo de oração, tem momento para glorificar a Deus dessa forma, mas tem outras formas de glorificar a Deus. Mas em todas elas, o importante é o nosso coração, e não aquilo que a gente faz externamente. Então, por isso, o glória, ele é um hino. Então, ele precisa ter essa característica de hino, ele precisa ter uma certa solenidade. Por quê? Porque ele foi feito para esses momentos festivos. Tanto é que nós não fazemos o canto do glória nos dias da semana, exceto se for, por exemplo, a festa da sua padroeira caiu no dia da semana. Você pode cantar o glória, até deveria, né, uma missa solene. Mas nas missas comuns do dia da semana, nós não cantamos o glória. E também em momentos de preparação, por exemplo, a quaresma, o advento, nós tiramos o glória, para que depois a gente volte nos momentos festivos de novo com glória e que ele tenha esse efeito da festividade. Então, nos momentos que estamos nos preparando, como o advento, quaresma, nós não cantamos também o glória. Então, ele vai ter essa dupla função, né, de glorificar a Deus e de nos preparar para a escuta da palavra de Deus. Tem muitas coisas que a gente faz na missa hoje, em algumas comunidades, que a gente vai colocando um quebra-galho por causa de algo que nós mesmos fazemos. Por exemplo, depois do glória, né, tem algumas comunidades que querem colocar um canto de meditação antes da palavra de Deus, que é para as pessoas acalmarem, ouvirem melhor a palavra de Deus. Isso não é litúrgico, não está aqui, não está em lugar nenhum esse tipo de coisa. E por que surgiu? Por causa de nós mesmos. Se nós vamos lá e colocamos um glória no estilo baião, uma coisa super agitada, ou qualquer outro ritmo muito agitado, a gente vai ter esse problema, que logo na sequência vem a palavra de Deus. Então o que vamos fazer? Vamos colocar outra coisa para arrumar aquilo que a gente fez e para dar esse clima de tranquilidade, de meditação. Vamos colocar um canto meditativo. Vocês entenderam? Como às vezes a gente vai distorcendo as coisas por causa daquilo que nós mesmos fizemos. Então, vamos retomar que o glória seja um hino solene, mas que nos conecte com a palavra de Deus que vem na sequência. Amém?